artista, escritor, educador, produtor cultural e estudante de artes plásticas na Escola Guinhar da UENG. Em 2021, estreia como ator, pesquisador e roteirista na vídeo performance O Colecionador de Seeds, com direção e edição de Luísa Lagoeiro, que está aqui conosco. No cinema, foi pesquisador do longa Eu, um Outro, de Silvia Batista Godinho, e assistente de direção do documentário Reservado, de Ana Amélia Arantes. Em 2021, estreou como diretor no documentário Fabulosa Nikari Aiker, vencedor do 6º prêmio Leda Maria Martins na categoria Cena em Sombras. Em 2023, participou da comissão do Júri Internacional do 25º Fest Curtas BH. Então, que a gente estava junto, foi maravilhoso. Aí, então, passo a palavra a você. Oi, gente. Boa noite já, né? Nem sei mais. Então, ainda estou impactado aqui com o filme, já tinha assistido. E assisti de novo, né? Tem mais coisas. Tô feliz de ver algumas carinhas conhecidas, vários Orlandos aqui, né? Isso é muito bom. Outro Orlando ali também. Então, quando a Ju me convidou, primeiro, né, agradecer vocês da mostra, pelo convite, né, também pela confiança. E é isso, estamos juntos. Quando a Ju me convidou, eu acho que eu queria falar sem microfone, pode? Será que é possível? Gente. Esqueci. Beleza. Quando a Ju convidou, eu pensei assim, vou fazer algumas pesquisas, né? Saber um pouco mais da Virgínia, também da obra em si, do Orlando. E acabei entrando mais no Poe. E encontrei um texto do livro que é Um Apartamento em Urano, não sei se vocês conhecem, vale muito a pena também. E eu acho que esse texto ele me isentou até de escrever outra coisa que pudesse falar sobre o filme. Então eu queria trazer alguns trechos da introdução do livro do Poe, né? E também falar um pouco da minha vivência, que eu acho que fora desse lugar mais acadêmico, mais técnico, assim, de falar aqui, eu estou como Orlando aqui, né? Então, trazer um pouco também da minha perspectiva, da minha trajetória, e eu acho que é sobre isso. E estou aberto aí também, a gente vai ter uma rodada, né? Esse silêncio assim, sério, né? Vou relaxar. Vou ler aqui então um pedaço dessa introdução, como eu disse. A homossexualidade e a heterossexualidade, a intersexualidade e a transexualidade não existem fora de uma epistemologia colonial e capitalista, que privilegia as práticas sexuais reprodutivas como uma estratégia de gestão da população, da reprodução da força de trabalho, mas também da reprodução da população consumidora. É o capital e não a vida que se reproduz. Estas categorias são um mapa imposto pelo poder, não o território da vida. Mas se a homossexualidade e a heterossexualidade, intersexualidade, transexualidade não existem, então quem somos? Como amamos? Vamos imaginá-lo. Desfiz a máscara de feminilidade que a sociedade havia colado em meu rosto até que meus documentos de identidade se tornassem ridículos, obsoletos. Depois, sem escapatória, aceitei identificar-me como transexual e doente mental para que o sistema médico legal pudesse me reconhecer como corpo humano vivo. Paguei com o corpo o nome que carrego. Acho isso forte. Paguei com o corpo o nome que carrego. E essa ideia também que traz no filme também, né, que a gente
para ser vistos, para ser reconhecidos, a gente foi patologizado, né? Tanto que a nossa luta contra a despatologização das identidades trans, intersexo, elas, né, se tornaram muito fortes há, sei lá, menos de uma década, esqueci exatamente a data, mas é algo muito recente, porque até então a gente estava no CID da psiquiatria, né? Era a forma como a gente não pode existir, então o jeito que vão aceitar que a gente exista é colocando a gente nesse lugar de patologia. Então, assim, o Orlando aqui, novamente, né, passou por isso, porque esse final, né, quando mostra crianças, quando, né, a gente vê todas essas gerações, eu acho isso tão foda, porque eu tenho 33 anos e na época que eu estava na escola, no ensino médio, até quando eu entrei na universidade a primeira vez, que foi em 2009, não existia nesse termo nome social, sabe? Então, assim, eu ficava ali, naquele mundo, e hoje eu vejo que as pessoas estão conseguindo existir, usar, porque o nome da gente é tudo, né? Que quando a gente não tem o nosso próprio nome, o direito do nosso nome, fica muito difícil a gente permanecer nos espaços. Então, assim, é tão bom ver que essa coisa está acontecendo, assim, existem pessoas que estão no ensino fundamental, que estão no ensino médio, que estão usando o nome social, sabe? Que essa discussão está podendo ser levada, a gente está aqui. A gente não é mais aquela pessoa que cada espaço que chega, a gente é a primeira pessoa, é a única pessoa, aquele isolamento sem fim, aquele não lugar, aquela não compreensão. Eu acho que a gente já passou um pouco essa parte. E isso é uma grande... lógico que não está perfeito, não está longe de estar bom, né? Mas assim, quero dizer que em pouco tempo, que é muito pouco a distância, vamos supor, eu estou com 33, igual eu falei, eu entrei com 17 na primeira vez que eu entrei na faculdade. Então tem quanto tempo isso? 17 para 33 vai dar o quê? 16? 16 anos. Então, quer dizer, pensa vocês que são Orlandos que estão aqui. 10 anos atrás, onde vocês estavam? Quem eram vocês? 5 anos atrás. Como que era a nossa rede aqui na nossa cidade? Com quem que a gente estava? Sabe? Assim, eu sempre fico pensando nisso. Porque quando eu estava, por exemplo, na UFMG, que foi outra tentativa de estudar, sempre impedido, né, e me sentindo culpado por não conseguir, frustrado por não conseguir terminar, mas depois eu fui entender que era uma questão de saúde mental por causa disso tudo que estava acontecendo. De não ter o nome, de não ter alguém que eu pudesse ver, me reconhecer, me identificar, conversar. Então, assim, isso tem o quê? 5 anos atrás, a vida era outra aqui em BH. A gente está agora... É isso. Eu acho que tem pouquíssimo tempo mesmo, pelo menos assim no nosso caso de Orlandos transmasculinos, transmasculines, né? Que a gente se encontrou. Não tinha. Sabe? Não tinha mesmo. A primeira vez que eu fui saber foi João Nery. Quantos anos que eu tinha? 24. Não sabia nem o que era homem trans. Entendeu? Então, assim, eu estou rodando para dizer que aí vem a psiquiatria, aí vem essa patologização dos corpos. E eu fui colocado nesse lugar de maluco, de esquizofrênico, de essa fase que tanto foi falado ali também. Fui internado várias vezes. Entendeu? A minha literatura, a minha poesia, nos 2 livros que eu escrevo, eu não consigo sair da temática da loucura, porque a loucura me atravessa o tempo inteiro. Eu fui rotulado louco, 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 a família. Entende? Essa falta de
de lugar mesmo, assim, é uma coisa, uma solidão que a gente não tem para onde escapar. E aí vem a questão intersexo, que a questão intersexo, ela é mais cara ainda, pelo menos para mim, porque ela é mais tardia a descoberta e ela é algo que a gente ainda não está nesse bonde que eu estou falando que a gente está de transmasculinos, por exemplo. Ainda existe uma solidão, uma dificuldade de falar do tema na própria comunidade nossa. A gente tem, sabe, eu acho que está muito atrás ainda essa temática. Enfim, aí eu vou ler mais um pouco aqui para ver se eu... mudar de sexo não é, como querem os guardiões do antigo regime sexual, dar um salto na psicose. Mas também não é, como pretende a nova gestão neoliberal da diferença sexual, um simples trâmite médico-legal que pode ser realizado durante a puberdade para dar a passagem a uma normalidade absoluta. Um processo de redesignação de gênero numa sociedade dominada pelo axioma científico-mercantil do binarismo sexual, onde os espaços sociais, trabalhistas, afetivos, econômicos, gestacionais são segmentados em termos de masculinidade ou feminilidade, de heterossexualidade ou homossexualidade, significa cruzar aquela que talvez seja, junto com a raça, a mais violenta das fronteiras políticas inventadas pela humanidade. Atravessar é, ao mesmo tempo, saltar um muro vertical infinito e caminhar sobre uma linha traçada no ar. Se o regime heteropatriarcal da diferença sexual é a religião científica do Ocidente, então mudar de sexo só pode ser um ato herético. Então tá. Então deixa eu organizar aqui para eu falar tudo que eu tinha pensado. Bom, então assim, depois eu quero ouvir também de vocês o que vocês acharam, mas quando eu assisti Orlando, eu fiquei muito contemplado, assim, eu me identifiquei muito, porque, querendo ou não, eu me vi em várias situações que eu passei por elas igualzinho ali. Essa coisa do documento, como que foi, sabe, como que é tão difícil, né? Pra gente conseguir retificar, né? Alguns anos atrás a gente estava indo para... Tinha que marcar com o juiz para ir, agora que tem essa questão da gente poder ir diretamente no cartório, mas aí vem questões de classe também, porque quem tem esse acesso, como que é isso? Enfim, são várias situações que a gente se identifica ali facilmente. É um relacionamento da pessoa que vai embora também, é a família que te exclui, é o mercado de trabalho ali. Enfim, eu acho que, por mais que seja algo retratado assim na Europa, eu consegui ver uma identificação muito grande, assim, pelo menos, não sei se é estética, assim, imagética, mas sabe, quando você vê e consegue enxergar a mesma situação também acontecendo aqui. Vou ler mais um pedaço. Gente, eu não vou ler tudo, não. A ciência, a tecnologia e o mercado estão redesenhando os limites daquilo que é e será um corpo humano vivo. Hoje esses limites não se definem apenas em relação à animalidade e aquelas que têm sido até agora consideradas como formas infra-humanas da vida. Os corpos não brancos, proletários, não masculinos, trans, doentes, migrantes, mas também em relação à máquina, à inteligência artificial, à automatização dos processos de produção e reprodução. Se a primeira revolução industrial caracterizou-se com a invenção da máquina a vapor por uma aceleração das formas de produção, a atual revolução industrial, marcada por engenharia genética, nanotecnologia, tecnologias da comunicação, farmacologia e inteligência artificial, afeta em cheio os processos de reprodução da vida. O corpo e a sexualidade ocupam, na atual mutação industrial, o lugar que a fábrica ocupou no século XIX. Existe uma revolução
dos subalternos e dos apátridas em marcha e, ao mesmo tempo, uma frente contra-revolucionária lutando pelo controle dos processos de reprodução da vida, nos 4 cantos do mundo. É possível sentir não apenas o esgotamento das formas tradicionais de fazer política, mas também a emergência de centenas de milhares de práticas de experimentação social, sexual, gênero, política, artística. Surgem as micropolíticas da travessia. Essa proliferação de novos termos críticos é imprescindível. Funciona como um solvente das linguagens normativas, como um antídoto para as categorias dominantes. Por um lado, é imperativo desmarcar-se das línguas científicas, técnicas, comerciais e legais dominantes, que formam o esqueleto cognitivo da epistemologia da diferença sexual e do capitalismo tecnopatriarcal. Por outro lado, é urgente inventar uma nova gramática que permita imaginar uma outra organização social das formas de vida. Então tá. Então, em poucas palavras, né? O que a gente está fazendo agora de reivindicar o gênero neutro, de se identificar com essa não binariedade, da gente estar lutando por isso também, isso acho que a gente podia pensar um pouco, tanto que isso também é a gente lutar contra isso. Por exemplo, que a Virgínia fez, né, que ela era contra o império, contra o fascismo, que nem tinha esse nome, contra o patriarcado. E a gente está também, por mais que não nesses termos assim, tão diretamente pensando nisso, a gente está fazendo isso. Porque a palavra, ela dita tudo. O termo, quando a gente coloca um plural no masculino, quando tem 10 mulheres e um homem, e a gente põe esse plural no masculino, está errado, tem alguma coisa errada. A gente precisa ver que está na nossa língua. E a língua, ela muda. A língua não é algo que está morto. Pelo contrário, a língua é viva. E a língua, ela vai dizer da nossa cultura, do nosso tempo. Então, quando algumas pessoas começam, eu vejo que hoje essa discussão do gênero neutro, por exemplo, está sendo tão assim falado em alguns espaços como o deboche, sabe? As pessoas fazendo piada, aí começa a falar no gênero neutro já gongando mesmo, sabe? Fazendo a linha, o ó. E não tem nada de ó. Pelo contrário, é revolucionário. São etapas, são coisas que Marcha fez lá atrás e que trouxe a gente aqui, que a gente está fazendo agora, e que daqui a pouco vai ser outra demanda, e que talvez riram dela também naquele tempo. Só que o que a gente está fazendo com a nossa língua é botando fogo no patriarcado mesmo. Entendeu? Porque não é que a gente não tem, não é, sabe, não é... Isso é uma coisa que eu queria muito dizer também. Não é assim, eu odeio os homens. Não é sobre isso. É sobre essa hegemonia. É sobre a gente poder realmente ter uma participação que não só seja confirmada, respeitada, valorizada nessa hegemonia toda. Entende? Que é branca, que é cis, que é hétero. Não é que essas pessoas não devem existir, não. Quem somos nós também, eu acho, assim, para falar isso. Só que do mesmo jeito que elas podem existir, que elas existem, que elas estão ocupando esses espaços, a gente também tem esses espaços. E é isso, né? Eu acho que eu fiz uma chuva de coisa aqui na minha... Juntando o nervosismo com a emoção do filme e a ressaca de ontem. Mas é isso, eu acho que é muita coisa para poder falar. É um filme que abre muito a cabeça. Eu acho que tem muita coisa para refletir, para poder conversar, para expandir. E é isso, assim, acho que poderia abrir mesmo, né? Ter outras vozes aí também. Obrigada, Ramon.
Geralmente, aí eu pergunto, quem tem questões, perguntas, para vocês irem pensando, porque sempre dá aquele delay e sempre tenho medo de ser a primeira pessoa a fazer um comentário. Então, enquanto a primeira pessoa vai criando uma coragem para ser a primeira pessoa, eu só queria fazer um breve comentário, né, que é porque da escolha também de Orlando estar numa mostra de bruxas, né? Acho que pode ser uma questão que tenha surgido também. Por que esse filme entrou nessa curadoria dessa mostra que tem esse nome, né? Mulheres Mágicas, Reinvenções da Bruxa no Cinema, né? E eu acho que são vários fatores que levaram a gente a trazer Orlando. E aí a gente tem uma pira na vinheta da mostra, que a gente já viu 200 vezes, feita pela Luísa Marques, né? Que é incrível e eu gosto muito, é um fato que eu gosto da vinheta, que a última imagem da vinheta é a Corey Angelis Brown, né? Que é uma das Orlandos, né? E eu acho que isso também diz o porquê, inconscientemente ou conscientemente, tem a ver também dessa centralidade da escolha desse filme na programação, né? Que, primeiro, é isso, se a gente pensar que essa ideia de bruxa, né, que a gente tem hoje, que foi construída, claro que ela já existia antes, mas a bruxa tal qual a gente entende como essa figura envelhecida, maléfica, que voa, que tem uma relação diabólica com a natureza também é um lugar do qual parte esse mal, enfim, né, que dança no sabá, nua, e no final vai ter relações com o demônio, e tem a questão do desejo da sexualidade. Enfim, essa bruxa, ela é uma criação das instituições de poder dos séculos XV, XVI e XVII, principalmente. Essa ideia foi formada. A ideia de mulher, tal qual a gente entende hoje, esse conceito, essa identidade, ela também é um produto ali do século XVI e XVII, dessa virada para o capitalismo, né? Essa ideia de mulher que se tem com todos os predicados da mulheridade, suavidade, feminilidade, fragilidade, maternidade, sexualidade servil, são construções, são ficções criadas para controle de certos corpos a partir do século XVI e XVII, quando esses corpos têm que ser enquadrados nos trabalhos de reprodução social da vida. Então, mulher também, como a gente entende, é uma ficção. E como o Paul traz nos trabalhos e no filme, né, a ideia de transexualidade é uma ideia que surge nos consultórios médicos psiquiátricos no século XIX. Então, são ficções criadas. E aí, se o nosso objetivo na mostra é pensar, né, repensar essa ideia da bruxa e alargar e implodir e repensar, não só da bruxa, mas também a própria ideia de mulher, né, a própria ideia de identidade, de transexualidade, das nossas, de não binariedade nas nossas identidades de gênero. Né? Então, eu acho que esse filme nos convida a pensar, primeiro, né, e repensar todas essas categorias, bruxa, mulher, né, e outras identidades, aqui identidade trans e não binária em cena também, nos convida a olhar para essas instituições que produzem essas identidades e que produziram essas identidades como uma estratégia de poder e coerção. Então, a Igreja Católica, o Estado moderno, a lógica médico, a medicina que surge a partir, inclusive, da perseguição dos saberes que eram praticados pelas mulheres que foram queimadas como bruxas, né? Então, a medicina, enfim, né, já falei, a psiquiatria. Ontem a gente teve uma sessão de curtas, inclusive, que eu convido todo mundo a assistir depois, que mostrou 3 filmes que está muito evidente, né? Que foi A Mãe do Rio, que mostra como que a instituição colonial escravagista se intersecciona com essas estratégias de perseguição às bruxas. Depois um filme que fala da violência policial contemporânea no Brasil. Então a polícia também como essa
né, esse braço institucional do poder, e depois a igreja no filme das freiras da Sue Frederick, né? Então, acho que traz essas instituições, que são as instituições que produziram ideias de bruxas, de mulheridade, de feminilidade, masculinidade, né, e transgeneridade. Então, também para pensar essas instituições criticamente, as possibilidades da gente se reapropriar também dessas categorias bruxas, mulheres, homens, transhomens, né, não binariedade, de uma forma política e revolucionária, e como você falou, do corpo também ser esse lugar de revolução e de magia, né? E aí é isso, né? Essa magia do corpo se transformar e poder se transformar, né? Para circular nesse mundo de formas mais possíveis. Então é um pouco, também queria contextualizar por que Orlando é tão importante, né? Para a nossa mostra e por que ele tá aqui junto com as bruxas. E aí tem uma frase que eu já nem sei de onde que eu tirei do Preciado, porque é isso, né? É uma loucura esse filme, né? Assim, eu leio Preciado há muito tempo, mas deu vontade de reler várias coisas, e aí ele fala que os indignados são os novos hereges e as novas bruxas do capitalismo neoliberal, né? Então, esses corpos indignados e insubmissos são as bruxas, né, do nosso tempo também. Mas essa introdução, aí eu espero que vocês já tenham pensado. Alguém tem alguma questão? Sim, aí vamos pensar. Eu tenho uma questão, não, um comentário, Viagem. Só para completar aqui. Completar não, né? Somar aí também porque essa coisa é algo que a gente escuta tanto, mas vocês inventam demais, vocês cada dia é uma letra diferente, vocês estão inventando. E é tão bom a gente lembrar, né, que o termo homem e mulher, que essa divisão também foi inventada, olha que coisa, né? Isso não brotou, não. Isso alguém inventou também. Então essa cena, por exemplo, do livro sendo operado, isso, assim, me arrepia inteiro. Aquilo é bonito demais. Assim, nem sei se é bonito. É um negócio, assim... Porque as pessoas justificam muito as violências com argumentos, às vezes, que muitas das vezes não são coerentes. Entende? Não tem como você falar que a gente está inventando, sendo que esse conceito também foi inventado. Então, assim, né, vamos ver aí se é isso mesmo. Né? Enfim, só viajei aqui. Olá, boa noite, gente. Bom, primeiro, obrigada por tudo, né? Por oferecer esse momento para a gente, pessoal da organização, João, pelo comentário. Muito obrigada pelo convite, João. E estou muito feliz de estar aqui. Fiquei pensando, te ouvindo e vendo, né? Assim, gente, esse filme, Socorro Jesus, tem que assistir de novo, né? E pausar, eu fiquei várias vezes, eu disse, nossa, pausa, porque eu copiar isso. Para pensar depois, porque, assim, são falas, né, muito importantes enfim. E aí, aqui, o que me marcou, que eu queria comentar, e pedir para o João também comentar, assim, na minha viagem aqui que eu fiquei pensando, é na parte que o Paul fala da transição, que o momento de transição dele, que naquele momento que ele não estava capturado por nenhuma norma discursiva, esse devir a ser, mas não sei o que eu sou ainda, que foi o momento mais leve que ele sentiu. Fiquei pensando que é porque não tinha o peso das ficções de gênero sobre si, né? E aí isso te dá uma leveza. Uma angústia do existir humano, mas uma leveza também de estar se despindo, né, dessas palavras, porque as palavras são pesadas, né? A gente precisa sustentá-las. E aí isso me marcou muito quando ele fala. Foi o momento mais bonito e leve da minha vida. E aí eu fiquei pensando que nesse momento de transição das pessoas, principalmente dessa transição de pessoas trans, é um momento privilegiado no sentido existencial, de que eu aqui pensando na minha condição de mulher cis, eu não me despi disso. Eu estou colada nesse significante. Né? E aí
a norma vigente, cis, patriarcal, tal, que, né, vocês já falaram muito bem, ela pune essas pessoas que estão passando e que poderiam passar por esse momento existencial de uma forma leve de sentir isso, de experimentar. Né? Mas essas pessoas são punidas porque para você conseguir andar na rua, para você ter acesso à cidadania, você precisa de um documento e aí a vida vira um inferno porque não tem esse diabo desse documento, né? O acesso à saúde, o acesso à educação, e aí para você acessar a medicação, para você fazer essa travessia do corpo, quem tem o remédio é quem tem o poder, e o poder está lá na mão de um psiquiatra, de uma psicóloga, que, né, eu me enquadro nessa categoria, inclusive. E aí fiquei pensando nisso, assim, de que o sistema pune esse período existencial que seria tão bonito se todo mundo pudesse ter, né? E passar ele de uma maneira tranquila, mas que não tem, porque os dissidentes de gênero são uma ameaça, né? A cena cisgênera é tudo uma cena, né? E o corpo como palco disso. Quem quer mudar o roteiro é punido. Bom, era isso que eu fiquei pensando, não sei se é por aí, gente. Eu acho que essa cena aí de novo, é essa invenção. A cisgeneridade é uma invenção. Então, tudo bem, a transexualidade é uma invenção também. Uhum. Né? Então, estamos juntos, não é isso? Até aí, tudo bem. Mas é o que regula o poder mesmo. As pessoas não querem perder o poder. Então, do mesmo jeito que quando... eu não sei falar exatamente a data, que século que foi, eu acho que você pode me ajudar. Que quando falaram assim que as mulheres, que acho que foi uma primeira vertente do feminismo que começou a questionar as mulheres enquanto uma mão de obra por conta da questão de parir para ter uma pessoa para trabalhar. Então, assim, a mulher era vista como essa, e eu acho que o feminismo, na primeira linha dele lá, começou a problematizar esse lugar. O que eu quero dizer com isso? Tudo é uma forma de tentar cercear e manter essa hegemonia branca, cisgênera, hétero, no poder. Então, todo mundo que não está nessa configuração aí, vai ter alguma questão para enfrentar. E aí, quando você fala dessa parte do filme, esse lugar andrógeno ali, nessa transição, essa travessia, aquele momento assim, por exemplo, quando nem todas as pessoas trans vão querer usar hormônio, ou vão querer passar por alguma cirurgia, e elas não vão ser mais ou menos trans por causa disso. Para mim foi importante, é importante, eu ainda uso hormônio, fiz mastectomia, passei por essas viagens Orlando aí todas. Mas assim, para mim foi o contrário. Essa fase andrógeno foi o terror, foi horrível, foi péssimo. Eu não tinha um minuto de paz, eu tinha medo o tempo inteiro. Era o peito, era encolhendo os ombros, era roupa larga, era medo de falar que meu nome era João, porque minha voz estava muito... não tinha um fio de cabelo na cara. Então, para mim, foi a pior época. E eu estava muito sozinho também. Eu não tinha muitas pessoas assim, trans, que eu pudesse, né? Então, eu entendo esse lugar ali que aquela pessoa traz, né? E é isso, cada vivência é única. Que bom para ela, que para ela foi bom. Para mim foi horrível, horrível mesmo. Tanto que, e foi mais uma ilusão que eu entrei, porque eu achei que quando eu tivesse com a cara com barba, tivesse feito mastectomia, eu teria resolvido todos os meus problemas. E de novo eu bati com a minha cara, porque ontem mesmo, né, falando, exagerando não, ontem mesmo alguém me chamou de moça. E assim eu vivo, é um negócio que nunca muda, é alguma coisa que existe, não sei se é porque, igual teve uma pessoa de 15 anos que fala que tentou performar uma masculinidade e fecha a cara e os ombros. Eu fiz tanto isso, eu chegava, e aí,
beleza, né? Tipo assim, duro, tentando, tipo assim, passar invisível. Pra ninguém fazer nada comigo, sabe? Aquela coisa assim, pânico, pânico, pânico. Só que aí também eu falei assim, ah, quer saber? Eu não vou. E era uma coisa quando traz no filme assim que a gente viaja entre os dois universos, isso é muito real. Eu sei muito bem como é ser uma mulher cisgênera nessa sociedade. Eu sei muito bem o que é isso. E eu vivi assim até meus 23, 24 anos. Ou 21, 22, agora esqueci. Por aí. Entendeu? Eu sei muito bem como foi isso. E quando eu estava nessa fase andrógena, eu fiquei num trem assim, muito estranho mesmo. Mas num lugar meu de medo. Foi uma fase muito difícil mesmo. Aí, agora, em alguns momentos, em alguns lugares, eu tenho passabilidade também. Tenho. E é impressionante. É assim, tem hora que eu falo, Calu, é cada coisa que eu escuto em banheiro, ou quando é uma pessoa que está dirigindo e que me reconhece ali também. E é assim, gente, eu quero escrever muito sobre isso, sobre essa travessia nesse lugar, assim, de ver também como que eu sou tratado quando as pessoas me leem um homem cis. Porque a partir do momento que elas entendem, ou eu falo, ou elas percebem que eu sou uma pessoa trans, um homem trans, transmasculino, aí já muda também o jeito que elas me tratam. Mas naquele momento ali que ela me vê um homem cis branco, a minha vida é uma coisa assim, de filme, é outra viagem que eu não conhecia. Entende? Então eu consigo ver muito bem essas diferenças assim. E te falo que essa parte também, eu estou estendendo muito, mas é porque é muita coisa que passa assim. Essa parte andrógena, essa parte ali que o seu rosto, as pessoas olham meio assim, as pessoas olham assim, elas procuram peito, elas procuram volume, elas procuram mesmo assim, elas olham para você, parece que dá umas interrogações, você vê na cara da pessoa. Qualquer pessoa trans está aqui pode falar isso, eu acho. Que todo mundo passa por isso. É impressionante. Não tem um disfarce, não. Fazem isso, sim, de forma como se isso também não fosse invasivo, como se também... Entende? Então, é muita coisa, assim, que poderia entrar nessa discussão aí também, nessa reflexão. Mas são, de novo, lugares sociais. Onde que você está, quem você é, como que a sociedade está te lendo ali. Entendeu? De novo, é uma prova de que isso existe. E a questão intersexo, querendo ou não, ela desbanca isso tudo. Porque se você for pensar então no corpo biológico, toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo isso. Para a gente pensar também. A gente está falando que existem dois corpos, homem e mulher. Só, comprovadamente também, o corpo biológico ele tem 47 possibilidades. Isso inclui possibilidades de genitais também, porque existem diferenciações genitais, entendeu? Então, assim, que dois é esse? Que binário é esse também? Entende? É uma tentativa de aniquilar alguns corpos e manter outros num poder sem fim. Entende? Eu acho isso, né? Eu também. Que, enfim, né? Falei muito da... Comentário, mas eu ia perguntar se alguém quer falar. Só um trechinho, é que eu trouxe o Orlando, da Virginia Woolf, que no livro, mas eu acho que o livro é uma utopia literária, né? O Foucault fala muito disso, que a literatura e a poesia são os lugares possíveis também de criar, porque a filosofia não basta para, né, imaginar corpos outros. E eu acho que a literatura da Virginia Woolf tem isso, e aí é só o trechinho em que Orlando acorda a mulher, né? Que passa, como que é um acontecimento extraordinário, mas também tido como comum. E isso é interessante nesse livro. Que ao som das trombetas foi morrendo e Orlando permanecia de pé, inteiramente nu. Ser humano algum, desde que o mundo surgiu, pareceu mais magnífico.
Sua forma combinava, em um mesmo ser, a força do homem e a graça da mulher. Enquanto ali permanecia, as trombetas de prata prolongavam suas notas como se relutassem abandonar a visão encantadora do seu sopro, que seu sopro havia invocado. E a castidade, a pureza e a modéstia, que são as três deusas que no filme viraram genderfucking, hormônio, insurreição, inspiradas, jogaram aquela forma desnuda uma espécie de toalha que, infelizmente, caiu a vários centímetros de distância. Orlando olhou para si de cima a baixo, em um espelho comprido, sem demonstrar qualquer sinal de perturbação, e saiu presumivelmente para tomar banho. É assim que Orlando se depara com a sua transformação. Ok, vou tomar um banho, mas eu acho que é uma utopia literária, né? E que tem a ver com o filme também, mas é só esse comentário que eu acho que tinha a ver com você. Eu sou a Ravel. É super estranho ver esse filme, mas é porque é muito bom. E é muito bom. Enfim, Jamaica é um motivo de estar aqui também, né? Muito bom, Tom. Em Orlando, que estamos aqui. Mas eu e o Flash, a gente estava viajando pela América Latina. E a gente ficou tentando ver Orlando, assim, né? Não, a gente tem que ver o tal do Orlando, assim, vamos. Eu tava lá na Colômbia tentando ver Orlando, no Chile tentando ver Orlando, e não conseguia ver Orlando, não conseguia, então, vamos ver Orlando. E daí é muito doido, porque, assim, com todo respeito, e quando a gente é um ser meio estranho, meio objeto que se olha e pensa que é isso, né? Então, bom, gente, somos transmasculinos, não binário e tal. É muito estranho, foi muito estranho quando a gente pegou e viu, assim, Mulheres Mágicas Orlando. Daí a gente ficou assim, meu Deus, por quê? Porque o Preciado, eu tenho várias reticências com o Preciado, não, eu acho ele fantástico, eu acho ele fantástico. Porque ele existe, né? É legal que ele existe e tal, que ele passa toda coisa. Mas ele é um cara espanhol, francês, né? E a gente segue assim nessa toada de... se a gente pensar no termo travesti, né? Que é um termo que vem também dos médicos franceses. Então, eu fico assim, será que a gente está repetindo? Tentar ver algum tipo de beleza a partir do que pode nos dizer, e ele é isso, possamos todos falar, assim, né? Mas, enfim, estou me enrolando, mas o Preciado, ele chega para os psicanalistas, né, que estavam lá tentando falar sobre o problema da mulher, e ele fala, porra, gente, vocês vão seguir nisso, sabe? A gente, até quando a gente, até como a gente consegue, de fato, conjugar uma explosão do imaginário cisgênero, seguindo nesse nome, sabe? O Preciado questiona isso, por isso eu estou me dando o direito de fazer isso também, no sentido que, sendo cis, sendo trans, sendo não binário, sendo binário, eu acredito que a nossa pessoalidade ela é trêmula e ela é capaz, a gente não é... A gente é capaz, eu acho. Será que não dá pra gente... Será que vocês, cis, que estão aqui, conseguem entender que se agarrar à mulher, ao homem, é violento, sabe? Desculpa, assim, gente, eu não estou falando isso direcionado para ninguém, entendeu? É super difícil falar isso. Mas é violento, gente, porque... Tem homens que constroem o feminismo feminino. Vamos lá, sabe? Então, tipo, por que a gente segue nisso? Por que o que eu quero dizer isso é pelo bem de todos nós. Não é só para a minha vidinha com suas questões, é para todos nós. Porque o que acontece? Sem querer, por causa da linguagem que o Jamaica estava falando, né? Tipo assim, a linguagem nos guia, a linguagem nos é. Então, enquanto a gente segue reiterando esse termo, e às vezes vem assim, mulheres e variantes, né? Mulheres e pessoas com vulva. Mulheres e pessoas... A gente tá fazendo a mesma coisa da Virgínia, sabe? Que nomes a gente está apagando, né? Ou, por exemplo, quando o filme pega e fala assim, as mulheres trans, né, nesse contexto, elas vão para o Marrocos e elas voltam.
Cadê a imagem do Marrocos? O que tinha no Marrocos que essas pessoas da Europa, dos Estados Unidos, né? Tipo assim, a gente precisa matar um pouco o Preciado, eu sinto, sabe? Eu sinto que a gente precisa dar uma matadinha no Preciado, não por mal. Ele tem, não matar, gente, eu sou livre, eu quero matar o Preciado. Não, mas assim, sabe? A gente precisa aterrar o Preciado e ver que enquanto a gente tem que ver a falta de... Pegamos o Preciado, então. A falta de Preciado nos outros filmes. A Bruxa. Por que é a Bruxa? Vamos brincar de chamar de Le Brujet, sei lá, vamos fazer outra coisa, vamos tentar deslocar, porque eu tenho certeza que muitos transmasculinos, pessoas que hoje estão chamando de transmasculino, porque a gente não sabe nem os nomes, que não ecoam dessa história, que nos roubaram, que assim, eu sou uma pessoa branca, então, tipo, eu sinto que a minha história tem a ver com a produção desse roubo, né? Então, histórias de outros povos têm outros nomes que a gente não está ouvindo, sabe? E desculpa, eu tô falando muito, mas é a questão que sem querer, meu bem, você falou uma coisa que é assim, as mulheres bruxas. Eu tenho certeza que Jomaca estava lá se queimar também, sabe? Que é isso. Eu acho que a gente precisa, acho que é interessante dar uma implodida assim nesses termos que, sem querer, eu sei disso, porque eu fui mulher também por muito tempo, fui sapatão, fui... E, assim, a gente tem que questionar tudo que a gente se bota, assim, né? Mas, às vezes, isso nos impede de compartilhar uma história. E eu acho que a gente, como pessoas trans, não binárias, os mil nomes que a gente não se conhece, que não se admite, a gente precisa de uma certa parceria para além do Preciado, para além do filme do Preciado, de que se imagine que a gente estava lá na fogueira, sabe? A gente estava, tenho certeza que a gente estava na fogueira. Não só na fogueira, né? E pensar todas as torturas colonizatórias, a gente estava em todos os espaços. E, enfim, desculpa, eu falei muito, mas... Ai, Ravel, amei o que você falou. Poderia ouvir muito mais. Acho que é sobre isso mesmo. A gente tem que ir pensando, falando, né? Refazendo, destruir, fazer de novo, faz, destrói. Faz de novo, destrói de novo. É isso. Acho que é uma eterna busca aí pra gente. Não tem nada de resposta, não tem nada pronto, não tem nada. Só sei que tá tudo errado. Né? Não tá dando muito certo, não. Nós estamos aí. A única coisa que eu acho que se ele acertar em 2028 e a gente ganhar a cidadania, todo mundo agora que nascer não é homem nem mulher, aí tá bom. Aí eu acho que a gente começa de novo também. Outra ideia. Não nascer já rotulades e colocades numa posição, num papel, numa cor, num brinquedo, numa profissão, tudo. Você nasce e é isso. A caixinha rosa e a caixinha azul. Então, enquanto for assim também, não vai mudar muito, eu acho, né? Mas vamos conversar mais tomando uma cerveja, doido.